Oi gente, eu sou a Leila, eu sou fonoaudióloga e hoje eu vim falar um pouquinho sobre as afasias. Afasia é uma alteração de linguagem decorrente de uma lesão neurológica. A maioria das lesões neurológicas que a gente encontra e que geram afasia, as lesões neurológicas mais comuns, são o acidente vascular encefálico, o traumatismo craniano e os tumores cerebrais. Os sintomas da afasia vão variar de acordo com a extensão da lesão e o local em que esse cérebro foi lesionado. A gente vai ter uma série de afasias, várias classificações diferentes para as afasias, que vão variar de acordo com esses fatores, correlacionados à lesão. E como são muitas, eu trouxe 3 afasias para a gente falar um pouquinho sobre elas e entender como que o local da lesão vai influenciar nesses sintomas. Afasia bem conhecida dentro da literatura como afasia de Broca. Ela tem esse nome porque a área afetada dentro da lesão neurológica é justamente a área de Broca. A área de Broca é responsável pela produção verbal. Então, toda vez que a gente produz uma sentença, que a gente fala uma sentença, a gente está usando essa área de Broca. Quando a pessoa tem uma lesão nessa região, a gente vai ter uma dificuldade muito grande correlacionada com a produção verbal desse indivíduo. Então vai ser um indivíduo que vai ter uma fluência reduzida, vai ter uma dificuldade em encontrar as palavras certas para colocar na sentença, em organizar essa sentença, que é o que a gente chama de agramatismo, que é uma alteração nessa capacidade que a gente tem de fazer uma frase respeitando as nossas regras gramaticais do nosso idioma, sujeito, verbo e objeto, os conectivos, como a gente vai organizar o nosso pensamento numa frase. Esse paciente vai ter uma dificuldade de nomeação, ele vai fazer o que a gente chama de parafasia, que é tentar procurar dentro de palavras do mesmo campo semântico ou palavras que tenham uma morfologia parecida, outra palavra para substituir aquela que ele não consegue buscar mentalmente. Então, por exemplo, ele pode estar tentando te explicar que ele pegou a caneta, ele está te mostrando o objeto, a caneta, mas ele não consegue chegar nessa palavra, então ele vai para uma palavra próxima, então ele vai falar que ele pegou o lápis, que ele pegou a lapiseira, mas não é essa palavra que ele quer te dizer. A outra afasia que eu trouxe para comentar com vocês, também é uma afasia famosa dentro da literatura, é a afasia de Wernicke. Ela justamente, assim como a afasia de Broca, ela atinge a área que dá o nome a ela, então ela atinge a área de Wernicke. E a área de Wernicke é responsável pela compreensão da fala. Então, quando alguém fala com a gente precisa processar o som até que ele chegue na área de Wernicke para que a gente consiga compreender o que aquela pessoa falou. Então, quando o afásico tem uma lesão nessa região, ele vai apresentar características mais relacionadas à questão da compreensão verbal do que da produção verbal. No caso do afásico de Wernicke, ele vai ter uma dificuldade grande de compreender o que a gente fala, ele vai ter o que a gente chama de jargão, que é uma fala ininteligível, justamente porque ele não consegue entender a própria fala, então o que ele diz não está fazendo sentido para ele. E na maioria das vezes vem associada ao que a gente chama de anosognosia, que é uma dificuldade de perceber a própria deficiência, perceber a própria dificuldade. Ele tem uma fluência normal, então ele consegue produzir normalmente, mas ele não tem esse entendimento do que ele está dizendo. Então essa fala pode estar perfeitinha em relação a sujeito, verbo e objeto, mas ela não está falando coisa com coisa. Bom, dentro da clínica fonoaudiológica, a gente vai trabalhar com o afásico de acordo com os sintomas linguísticos que ele vai apresentar. Então, se é um paciente que tem uma dificuldade de produção verbal, a gente vai trabalhar principalmente essa dificuldade que ele apresenta para que ele consiga, através da neuroplasticidade, encontrar novos meios de fazer essa produção verbal, assim como na questão da compreensão e em outras questões que podem vir associadas à afasia, ao quadro afásico. Difícil que a gente tem dentro da clínica, que é quando a gente tem uma lesão tão extensa que ela vai atingir tanto a área de Broca, quanto a área de Wernicke, quanto outras áreas muitas vezes. Então é um paciente que vai ter tanto a dificuldade da produção verbal, quanto a dificuldade da compreensão verbal.
ele tem uma supressão da linguagem, tanto a nível de compreensão quanto a nível de expressão. A avaliação clínica desse paciente é feita através de baterias específicas para avaliar a linguagem, tanto na questão da expressão quanto na questão da compreensão, onde a gente vai observar a questão oral, escrita, a questão da nomeação, a interpretação do discurso e o encadeamento das palavras, se ele consegue organizar o discurso dentro de uma frase perfeita, com todos os elementos. Então é isso, eu fiz um vídeo bem resumido porque a afasia é um assunto muito extenso para a gente conseguir abordar aqui no canal, mas quem tiver interesse ou necessidade, pode procurar a gente por e-mail para uma orientação mais aprofundada, para uma consultoria, que nós estamos à disposição de vocês. Quem tiver mais alguma dúvida relacionada à fonoaudiologia, pode enviar para a gente que eu venho aqui no canal e faço um vídeo para vocês. Beijos e até a próxima!